Você sabe qual é a quebra de padrão mais difícil de todas? Não é parar de errar, não é abandonar um hábito ruim, não é nem sair de um ambiente que te fazia mal. A quebra mais difícil é continuar andando depois que Deus te manda sair, sem olhar para trás. Porque muita gente até muda o lugar, muda o cenário, muda o ano, muda as pessoas ao redor, mas algo acontece no meio do caminho. A vida avança por fora, mas por dentro tudo trava. Talvez você conheça isso. Você saiu de uma situação que te machucava, tomou uma decisão que sabia que precisava tomar, deu um passo que parecia certo. Só que mesmo assim, continua voltando em pensamento. Continua justificando, continua sentindo falta, continua defendendo o que já não fazia bem. E sem perceber, você começa a proteger exatamente aquilo que Deus decidiu encerrar. Esse é o ponto mais perigoso da jornada. Não é quando você está preso. É quando você já saiu, mas ainda pertence. Quando você anda, mas não rompe. Quando obedece externamente, mas preserva internamente. É aí que os ciclos se repetem, não porque Deus falhou, mas porque o apego ainda governa. A Bíblia registra uma história curta, quase silenciosa, sobre alguém que foi avisado, poupado e tirado de um lugar que estava sendo destruído. Ela estava em movimento, estava obedecendo, estava indo embora. Mas um único olhar para trás foi suficiente para interromper tudo. E talvez o maior inimigo do seu futuro não seja o diabo, nem pessoas, nem circunstâncias. Talvez seja o apego que você ainda alimenta por dentro. Então, deixa eu te perguntar, com sinceridade. O que você já deixou fisicamente, mas ainda não teve coragem de largar emocionalmente? Toda repetição começa muito antes do erro aparecer. Ela nasce em pequenas concessões, quase invisíveis, que você faz para não sofrer agora. Ninguém decide conscientemente viver ciclos quebrados. Isso acontece quando você aprende a suportar o que deveria ter confrontado, a tolerar o que já estava te deformando, a chamar de fase aquilo que, na verdade, já virou padrão. Você muda de cenário achando que o problema era o lugar. Muda de pessoas achando que o problema era quem estava perto. Muda de rotina achando que o problema era o ritmo. Mas leva consigo os mesmos critérios, as mesmas expectativas, as mesmas respostas emocionais. E quando percebe, está vivendo uma versão diferente da mesma dor antiga. Na história da mulher de Ló, a ferida não começa no momento do olhar para trás. Ela começa no tempo prolongado em Sodoma. Sodoma não era apenas um endereço. Era um ambiente que moldava valores, desejos e afetos. Quando alguém vive tempo demais em um ambiente errado, aquilo começa a parecer normal. O que antes incomodava passa a ser aceitável. O que antes feria passa a ser justificável. E sem perceber, o coração se adapta a viver abaixo do que deveria. A mulher de Ló construiu vida ali. Laços emocionais, memórias, rotinas, identidade. Aquela cidade não era apenas onde ela morava, era onde ela se sentia pertencente. Por isso, quando Deus decide destruir Sodoma, Ele não está apenas encerrando uma cidade corrupta, Ele está encerrando um ciclo emocional que já tinha ultrapassado o limite. E ciclos encerrados exigem algo que dói: ruptura. É por isso que a ordem foi direta e sem espaço para negociação. Sai. Não olha. Não preserva. Porque algumas coisas, quando revisitadas, reativam sentimentos que deveriam morrer. Deus sabia que, se houvesse espaço para despedidas longas, explicações emocionais ou nostalgia, o coração encontraria uma maneira de ficar. Agora, trazendo isso para a sua vida, talvez você também tenha passado tempo demais em ambientes que te moldaram errado. Relacionamentos que te ensinaram a se diminuir para ser aceito. Hábitos que anestesiaram dores profundas em vez de curá-las. Padrões que pareciam conforto, mas que aos poucos roubaram sua clareza e sua sensibilidade espiritual. Você saiu, ou pelo menos começou a sair, mas ainda sente saudade, ainda explica, ainda defende, ainda visita em pensamento. E aqui está a consequência que quase ninguém gosta de admitir. Quando você não rompe emocionalmente, o passado não vira passado. Ele vira referência. E quando o passado vira referência, o futuro perde autoridade sobre você. Você até anda, mas anda em círculos. Muda de fase, mas não muda de resultado.
recebe novas oportunidades, mas responde com os mesmos comportamentos antigos. A mulher de Ló não foi paralisada de repente. Ela foi se ligando aos poucos ao que Deus já tinha decidido encerrar. E se nada mudar, o caminho tende a ser previsível. Não porque Deus não queira fazer algo novo, mas porque o coração ainda está preso ao que já acabou. Antes de avançarmos, deixe eu te fazer uma pergunta direta, sem acusação, sem peso religioso, apenas com honestidade. Em que área da sua vida você já saiu fisicamente, mas continua emocionalmente conectado? Existe um tipo de prisão que não se vê. Ela não está no ambiente, não está nas pessoas, não está nas circunstâncias. Ela acontece por dentro. E é justamente por ser invisível que ela se torna tão perigosa, porque você começa a achar que já está livre quando, na verdade, só mudou de cenário. A mulher de Ló estava andando, mas ainda estava dividida. O corpo obedecia à direção, mas o coração ainda estava em negociação. E esse lugar interno, onde você obedece sem ter rompido, é um dos lugares mais cansativos da vida espiritual. Você faz o que é certo, mas não sente paz. Anda para frente, mas sente peso. Avança, mas com a sensação de que algo ficou para trás te puxando. Isso acontece porque o coração não muda na mesma velocidade que as decisões externas. O cérebro, a memória e as emoções precisam de tempo, mas também precisam de direcionamento. Se não houver ruptura consciente, o passado continua vivo por dentro, mesmo depois de ter sido abandonado por fora. Na Bíblia, a ordem dada à família de Ló não era apenas geográfica. Não era só sair da cidade. Era também não olhar para trás. Esse detalhe não é espiritualização exagerada. É sabedoria prática. Aquilo que você olha com frequência, você fortalece. Aquilo que você revisita em pensamento, você reativa emocionalmente. Hoje a ciência confirma algo que a Bíblia já apontava de forma simples. O cérebro reforça os caminhos que são mais usados. Pensamentos recorrentes criam padrões neurais mais fortes. Emoções revisitadas se tornam respostas automáticas. Quanto mais você revive uma história, uma conversa, uma sensação antiga, mais o seu sistema interno entende que aquilo ainda é relevante para a sua sobrevivência emocional. Por isso, não basta sair fisicamente. É preciso interromper o ciclo interno. Não é sobre fingir que não sente, nem sobre negar a dor. É sobre parar de alimentar aquilo que você já sabe que precisa morrer. A mulher de Ló não estava sentindo saudade apenas da cidade. Ela estava lidando com o medo do futuro sem aquela identidade, sem aquela referência, sem aquele chão conhecido. E esse medo é humano. Quando você rompe com algo que fez parte da sua vida por muito tempo, surge um vazio. E o vazio assusta. O vazio parece abandono. O vazio parece incerteza. Só que o vazio não é a ausência de Deus. O vazio é espaço para reconstrução. Mas se você não suporta o vazio, você tenta preenchê-lo com lembranças, justificativas e retornos emocionais. É assim que os padrões se mantêm. Você não volta fisicamente, mas volta em pensamento. Não retoma a relação, mas retoma o diálogo interno. Não vive mais aquilo, mas continua se explicando, se defendendo, se lembrando. E cada repetição interna adia a cura externa. Provérbios diz que, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. O que você sustenta por dentro acaba moldando o que você vive por fora. Se o coração continua olhando para trás, a fé perde foco para seguir adiante. Talvez hoje você esteja nesse processo invisível. Para quem olha de fora, parece que você já superou. Para quem convive com você, parece que tudo está resolvido. Mas por dentro ainda existe conflito, silêncio e negociação. E isso não te faz fraco, te faz humano. O problema não é sentir. O problema é não decidir o que fazer com o que se sente. Antes de avançarmos para o ponto mais tenso dessa história, eu preciso te deixar com uma pergunta prática, simples e honesta. O que você continua alimentando em pensamento que Deus já te deu condições de deixar? No próximo capítulo, a gente entra no momento exato em que esse processo invisível se transforma em confronto e decisão. Existe um momento em que o processo deixa de ser silencioso e se torna inevitável. Até aqui, tudo podia ser chamado de adaptação, de transição, de tempo de ajuste.
mas chega um ponto em que a vida para de negociar com você. É quando o coração precisa escolher para onde ele pertence. Porque não dá mais para avançar dividido. A mulher de Ló chegou exatamente nesse ponto. A Bíblia não descreve emoções, pensamentos ou justificativas. O texto é direto, quase duro, como se quisesse nos ensinar algo importante. Quando o confronto chega, não há mais espaço para explicação, só para decisão. E a mulher de Ló olhou para trás. Gênesis, capítulo 19, versículo 26. Esse olhar não foi distração. Foi a manifestação visível de um conflito que já vinha acontecendo por dentro há muito tempo. Ninguém olha para trás sem motivo. Você olha porque algo ainda tem valor, porque algo ainda pesa, porque algo ainda exerce influência. Até aquele momento ela estava obedecendo externamente, mas no confronto final, a obediência precisou se transformar em ruptura interna. E é aqui que muitos travam, porque obedecer sem romper cansa, drena, gera confusão. Você faz o que é certo, mas continua preso ao que é antigo. O olhar da mulher de Ló revela uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. O problema não é o ato isolado, é o apego que o sustenta. E a consequência vem imediatamente. O texto diz que ela se tornou uma estátua de sal. Isso não é apenas punição, é símbolo. O sal preserva. Ela tentou preservar emocionalmente aquilo que Deus estava destruindo. E quem tenta preservar o passado acaba paralisado no presente. Uma estátua não anda. Ela não avança e não retorna. Ela fica no meio do caminho. Esse é o lugar mais perigoso de todos, porque não é mais Sodoma, mas também não é o futuro. É um estado de estagnação. Talvez isso explique por que tantas pessoas se sentem cansadas, mesmo fazendo as coisas certas. Elas obedecem por fora, mas ainda negociam por dentro. Aqui entra uma verdade que confronta sem acusar. Não é o diabo que te impede de avançar. É o apego que você ainda protege. Não é falta de oportunidade, nem ausência de promessa. É a dificuldade de abrir mão daquilo que já perdeu o tempo. Enquanto o apego é preservado, o futuro não se move. Esse confronto não vem para te condenar, vem para te alinhar. Porque Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para libertar. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Não no início do processo e nem no fim. No meio. Onde ou você rompe de verdade, ou você paralisa emocionalmente. Se isso está te incomodando agora, não ignore. Confrontos não surgem por acaso. Eles surgem quando chegou a hora de decidir. Quando a gente lê a história da mulher de Ló, é fácil ficar preso ao momento do erro. Mas a Bíblia raramente chama a atenção apenas para o que o ser humano fez de errado. Muitas vezes, o texto quer que a gente enxergue o que Deus estava fazendo enquanto a pessoa ainda estava em conflito. E aqui está uma das chaves mais importantes de todo esse roteiro. Deus não estava apenas destruindo Sodoma. Ele estava protegendo o futuro. Sodoma já tinha ultrapassado todos os limites. Não era mais um ambiente de aprendizado, era um ambiente de deformação. Permanecer ali significava adoecer emocional e espiritualmente. Quando Deus manda sair, não é porque Ele quer privar, é porque Ele quer preservar. Preservar identidade, sensibilidade, fé e futuro. Só que Deus não força ninguém a viver o futuro que Ele prepara. Ele convida, orienta, direciona e respeita a decisão. É aqui que muita gente se confunde. Espera que fé seja uma sensação boa, uma confirmação emocional, um alívio imediato. Mas fé, na maioria das vezes, é processo. E processo raramente vem acompanhado de conforto. Vem com silêncio, insegurança e uma sensação estranha de vazio. Só que esse vazio não é abandono. É espaço. Espaço para algo novo nascer, espaço para uma nova forma de pensar, de sentir e de viver. Jesus deixou isso muito claro quando disse que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Em Lucas capítulo 9, versículo 62. Ele não estava falando de perfeição, mas de direção. Não é sobre nunca lembrar do passado, é sobre não permitir que o passado governe o presente. Porque quem insiste em olhar para trás perde sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo à frente. Aqui,
A fé precisa encontrar a realidade. Fé não substitui responsabilidade. Fé não anula decisões difíceis. Fé caminha junto com a ação consciente. Muitas vezes, Deus já abriu o caminho, mas a pessoa continua esperando sentir vontade de largar o velho. E essa vontade quase nunca vem antes da decisão. Ela vem depois. Existem aplicações práticas que não podem ser ignoradas. A primeira é entender que sentimentos não são líderes confiáveis. Eles são sinais, não direções. A segunda é aceitar que saudade não é autorização. Só porque algo fez parte da sua história não significa que merece continuar fazendo parte do seu presente. E a terceira é compreender que Deus trabalha com processos de amadurecimento, não com atalhos emocionais. Enquanto a mulher de Ló olhava para trás, Deus estava garantindo que aquele ambiente não teria mais poder sobre quem decidisse seguir em frente. Ele estava encerrando definitivamente um ciclo que já não podia ser recuperado. Não por crueldade, mas por amor. Porque Deus nunca destrói algo que ainda pode gerar vida. Talvez hoje você esteja nesse mesmo ponto. Não é que Deus não esteja agindo. Ele está. Mas está agindo de forma diferente do que você esperava. Não retirando o desconforto, mas usando o desconforto para te alinhar. Não aliviando o processo, mas te amadurecendo para o próximo nível. E isso nos leva ao último capítulo, onde a história deixa de ser apenas sobre a mulher de Ló e passa a ser diretamente sobre você. A história da mulher de Ló termina de forma abrupta, sem explicações detalhadas, sem um fechamento emocional confortável. E talvez isso seja intencional, porque a Bíblia não quer que você se perca tentando entender o que ela sentiu. Ela quer que você reflita sobre o que você está fazendo agora. Ela não se tornou uma estátua porque deu um passo errado. Ela se tornou uma estátua porque não decidiu por inteiro. Essa é a diferença entre sair e romper. Sair é externo. Romper é interno. Muita gente sai de lugares, relações e fases da vida. Pouca gente rompe emocionalmente com aquilo que já deveria ter sido encerrado. Antes de desafiar, é preciso validar. Se dói largar, é porque foi importante. Se pesa soltar, é porque houve vínculo. Se existe saudade, é porque algo ali teve significado. Isso não te desqualifica espiritualmente. Isso te humaniza. O problema não é sentir. O problema é permitir que o sentimento governe decisões que já deveriam estar resolvidas. A maturidade espiritual começa quando você entende que nem tudo que foi importante pode continuar sendo presente. Existem coisas que precisam virar aprendizado, não referência. A mulher de Ló nos ensina, pelo contraste, que não existe futuro sustentável para quem insiste em preservar o que Deus já encerrou. E agora, a decisão não é mais dela, é sua. Diferente dela, você ainda está em movimento, ainda está ouvindo, ainda está refletindo. Ainda pode escolher. Talvez Deus já tenha te tirado de algo externamente, mas agora Ele está esperando você se desligar internamente. Desligar o acesso emocional, desligar a fantasia, desligar a necessidade de justificar o passado. Aqui vai um desafio espiritual simples, mas profundo. Escolha conscientemente uma coisa que você sabe que já deveria ter sido encerrada e pare de alimentá-la por 7 dias. Não visite, não revisite, não romantize, não defenda. Quando o pensamento vier, não lute contra ele, apenas redirecione. Porque fé não é ausência de pensamento, é direção de foco. E para fechar, eu deixo você com a pergunta mais importante de todo esse caminho. O que está te impedindo de viver o próximo capítulo não é falta de promessa ou falta de ruptura. Se essa mensagem falou com você, é porque a palavra de Deus continua viva, prática e profundamente conectada com a vida real. Aqui, a missão é simples: mostrar que fé e ação caminham juntas, e que todo novo começo exige coragem para não olhar para trás. Que a santa paz de Deus esteja convosco. Agora diga comigo, amém.